Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do podcast. Eu sou a Cíntia. E Joyce Nascimento. Está começando mais um episódio do nosso podcast História em Exaustão. E o episódio de hoje é o cinema educativo do governo Vargas como ferramenta política. Fica aí mais um pouquinho com a gente para aprender sobre história com duas universitárias do século XXI. Bem, hoje falaremos como o governo Vargas fez uso do cinema educativo como instrumento de propaganda e veículo da ideologia nacionalista. Mas como surgiu essa ideia, de onde veio, já havia o reconhecimento do cinema enquanto entretenimento de massas e transmissor de ideias na Europa, na América do Norte, mas também aqui no Brasil. Isso no século XX. Além disso, no âmbito nacional, também sabiam do potencial educativo das obras cinematográficas que, ao mesmo tempo que todos aparentavam acreditar e saber da importância do cinema, de estarem entusiasmados, também existia uma certa desconfiança e receio. De um lado, criticavam e chamavam de cinema fútil, ou seja, comercial, e do outro, acreditavam que muitos filmes ficcionais estavam transmitindo valores incorretos, maus hábitos e comportamentos que poderiam ser capazes de subverter a ordem estabelecida. Mas indo para além dessa dicotomia de euforia e apreensão, devido à influência do cinema, a organização jurídico-liberal brasileira estava passando por um momento de crise nesse período. Então, nessa conjuntura, desejavam que o Estado possuísse uma participação maior em todas as áreas da vida da população. Portanto, a influência estatal deveria, consequentemente, abarcar a formação e instrução dos cidadãos. Então, à vista disso, no início da década de 1930, houve diversas discussões acerca do protagonismo do Estado perante os processos educativos e também sobre a simbiose entre o cinema e a educação. Dessa forma, é nesse cenário em que as ideias do uso do cinema nos processos educativos começaram a surgir, ou seja, o debate acerca da utilidade das imagens cinematográficas na educação estava entrando em cena. Então, foi nesse período que o presidente Getúlio Vargas, que dominava a imprensa e os sistemas de comunicações de forma geral, né, o Vargas, ele controlava a imprensa, controlava os sistemas de comunicação de uma forma muito rigorosa. Ele vai e cria o Instituto Nacional do Cinema Educativo, o INSE. Mas o que foi o INSE? Quando ele surgiu? Como ele atuou? Bem, o Instituto Nacional de Cinema Educativo, mais conhecido como INSE, foi inaugurado no ano de 1936. A sua origem ocorre ainda nos primeiros anos da primeira gestão de Vargas e se escolhe como responsável pelo Instituto Edgar Roquette Pinto, que apesar de ter como formação a medicina, ele possui um interesse na funcionalidade das ferramentas tecnológicas para a educação. E assim, dessa maneira, o Brasil passa a oficialmente utilizar os recursos audiovisuais para a integração educativa da população. O INSE deveria ser responsável por propagar e documentar as manifestações culturais brasileiras, a história do país, suas conquistas como nação e compartilhá-las a nível nacional para as escolas. Durante a gestão de Edgar Roquette, o INSE possui enfoque em registrar acerca dos povos originários, a flora e fauna do Brasil. De 1936 até 1947, ele se esforça em manter vívido os registros cinematográficos de maneira científica, demarcando a etnografia e ambiente brasileiro. Um feito ainda de autoria de Edgar Roquette foi a contratação do diretor cinematográfico Humberto Mauro para diretor técnico do INSE, onde o mesmo permaneceu por mais de 20 anos e produziu aproximadamente 357 obras adaptadas para a rede escolar nacional. Um fato curioso desse diretor consagrado, o Humberto Mauro, ele é tido como funcionário que mais permaneceu nesse emprego, nessa instituição, e ele contribuiu até mais do que o próprio Roquette Pinto. Em relação aos objetivos do INSE, o Instituto tinha como propósito educar a sociedade brasileira através de filmes sobre temáticas consideradas importantes pelo presidente,
como a bandeira nacional, o amor à pátria, os feitos políticos, a exaltação de seu governo, a ciência, a higiene, as belezas naturais do país, seus territórios geográficos, dentre tantos outros temas que constituíam a nação que fora por ele, o presidente, e pelos intelectuais imaginada. Nesse sentido, para Vargas, o potencial do cinema, o potencial político do cinema era enorme, porque além de difundir o seu projeto político, também incentivava comportamentos, atitudes, hábitos e valores tidos como desejáveis para ele. Dessa forma, o cinema começa a ser visto como uma arma que combateria o número de analfabetos, estimularia o trabalho, a higiene, bem como a criação de um imaginário social e cultural brasileiro. Dessa forma, nós podemos destacar dois principais objetivos dessas obras cinematográficas, que esses objetivos estavam intrinsecamente ligados, que era o caráter educativo dos filmes, que ao mesmo tempo que educava, transmitia uma identidade nacional, ou seja, valores e ideais nacionalistas, que é o segundo objetivo do índice. Nesse sentido, o Instituto exibiu curtas e médias metragens voltadas para a educação popular. Esses curtas eram exibidos nas escolas, nas instituições culturais e nos cinemas antes dos longas-metragens comerciais. Em suma, os filmes do índice eram criados a partir dessa ideologia nacionalista e transmitiam uma imagem positiva de Vargas e do seu governo. O cinema nacional educativo das décadas de 1920 e 1930 foi um elemento fundamental capaz de auxiliar a formação do povo brasileiro, a criar uma brasilidade que ajudaria a mostrar o Brasil ao Brasil e, consequentemente, mostrá-lo ao mundo. E, por fim, o índice também foi um instrumento propagador da ideologia nacionalista do Estado Novo. A ver perspectiva de como funciona e se exerce o trabalho do Instituto Nacional de Cinema Educativo, vamos falar um pouquinho sobre o filme do cineasta Humberto Mauro, já citado aqui mais cedo, do mesmo ano em que ingressou na instituição, 1936. O título é Os Inconfidentes, cujo objetivo, já é evidente pelo nome, é tratar sobre os Inconfidentes mineiros, mas de uma maneira diferente, porque teremos a retratação de filmagens documentais da chegada dos restos mortais desses indivíduos na capital republicana. E aí o protagonismo, além de estar com os Inconfidentes, claro, está logicamente associado a Getúlio Vargas, o nosso então presidente provisório do Brasil. Isso na época. As urnas saem ainda do porto para os caminhões do exército e nós para análise dessa obra. O documentário se faz exposto em 6 minutos. Como já falamos brevemente, são produções pensadas para o ambiente escolar, então são bem curtinhas mesmo. Para melhor compreensão, podemos dividir esses 6 minutos em 2 partes, tal qual se faz o próprio documentário, à sua maneira artística. Em primeiro momento, mostrem a recepção da chegada ao porto da capital, onde uma multidão aguarda, incluso o presidente Vargas. Já na segunda parte, podemos ver os itens dos acervos mineiros que resguardam materiais e pertences que contam a história dos Inconfidentes e Tiradentes. Os documentários produzidos pelo índice têm como característica a narração, que os segue durante toda a obra, para auxiliar para a divulgação dos estudantes, que são o principal foco. O documentário Os Inconfidentes, apesar de ter apenas 6 minutos, pode ser percebido em uma divisão de 2 movimentos. Primeiramente, são expostas as gravações da cerimônia de recepção dos finados Inconfidentes, acompanhados da grande figura em destaque de, claro, Getúlio Vargas, que é exaltado em sua grandeza para atenuar a importância do ato promovido pelo presidente. Afinal, se traz a honra brasileira junto aos Inconfidentes quando os mesmos retornam para suas terras nacionais. Há uma aglomeração popular sobre isso, um prestígio que Getúlio resgata e se intenciona divulgar através da película educativa, já que, por fim, é mesmo educativo, uma vez que o responsável pelo acontecimento é o Ministério da Educação e Saúde Pública. É uma questão além de política, é também educativa, ou vice-versa. E é bem interessante todo o destaque que Vargas recebe, não concordam? Um pouco a se desconfiar, não é? Já no próximo recorte, que quando vemos o documentário em si, percebemos essa diferença do primeiro momento, como eu comentei,
sobre a parte da cerimônia e toda aquela vanglorização da imagem de Getúlio Vargas e todo o prestígio em si da própria cerimônia, é exibido diversos artefatos de museus mineiros que buscam exibir o que se restou de material, material aí tocável, tangível da história regional, e isso, logicamente, de Minas Gerais. E a Inconfidência Mineira é promovida ao status quo do heroísmo nacional. E o Brasil tem esse grande problema de identidade, onde se precisa de um constante reconhecimento para preencher esse sentimento de pertencimento, que no caso essa busca incessante aí para pertencer a algum local, ter esse sentimento preenchido adentro, causado aí por um vazio de um país que é fundado em uma colonização, através de uma metrópole, que a cultura se diverge em diversos fatores, e então temos essa característica que é bastante representada através das obras do INSE, que inclusive fazem isso muito bem. Para entrar mais a fundo sobre essa questão, eu vou retratar um pouquinho mais sobre o heroísmo nacional, junto com também essa ideia de nacionalismo que é tão presente durante o período da Era de Vargas. Acontece que aí, quando o Brasil se separa definitivamente e em quesitos de oficializar essa separação da metrópole e Portugal, o Brasil busca por essa identidade, como mencionei, de se identificar como uma nação brasileira e não mais uma colônia de Portugal. E durante esse período na qual os brasileiros estão buscando criar essa identidade para trazer essa união dos povos, é bastante apreciado esses movimentos que vão buscar manter viva essa ideia na população, para justamente não acontecer uma separação, o que é bastante irônico nesse contexto ao pensar que os inconfidentes mineiros gostariam justamente de uma adequação dos moldes que se existia na época que aconteceu a Inconfidência, que durante esse documentário podemos perceber que ela não é retratada. Isso é um ponto importante, porque qualquer aspecto que vá barrar essa ideia de nacionalismo tanto procurado, ele vai ser descartado dessas obras do INSE, porque justamente a ideia do Instituto é preservar essa memória, e não só para manter o controle sobre essa identidade nacional, como para manter uma exceção do que se é história, do que pode ser repassado para as massas para elas se identificarem com o passado, o nosso presente e pensar o futuro. Então é muito importante pensar nesse quesito sobre o quanto essa influência educativa que o Estado vai ter na população brasileira está com o viés da perspectiva do próprio Estado e principalmente da pessoa que se encontra no poder no momento. Então Vargas, com o seu governo, quer passar essa ideia de positivismo, de que está tudo bem e que só o que é importante, que vai agregar ao seu governo, precisa ser repassado. Vargas, ao ser de acordo com a ideia do Ministério da Educação e Saúde Pública em trazer de volta os restos mortais dos inconfidentes, ele não pensa somente em resgatar essa honra de trazer finalmente de volta eles para o território nacional, mas ele faz da utilização dessa cerimônia para subjetivar justamente a principal motivação da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, como tanto diz o nome, é referida ao estado de Minas Gerais. No entanto, quando nós assistimos o documentário e entendemos para analisar esse período justamente com essa ação que o Vargas faz, nós podemos pensar nessa luta não como uma luta regional, uma luta que foi do pessoal de Minas Gerais, mas uma luta do povo brasileiro por essa busca da liberdade. Querem atiçar e inflamar no povo brasileiro esse sentimento de pertencimento, porque se os mineiros estavam lutando por sua liberdade em um determinado momento,
quando eles estão de volta no Brasil, é para refrescar na memória do brasileiro essa luta, esse sentimento de que nós pertencemos a um país forte. Então, o que acontece como um todo é que, apesar do objetivo do índice trazer esse viés de educação sobre o que foi a Inconfidência Mineira e a importância dessa cerimônia que é efetuada e registrada e levada para as escolas através do documentário, podemos perceber, se analisado ao fundo, que há um recorte nessa representação, no que se é exibido. Não é mostrado a Inconfidência Mineira como um ato regional, como um ato que foi caracterizado e efetuado através dos mineiros, dessas pessoas que queriam mudanças na sua região, mas é trazido como uma história nacional. E até onde vai esse nacionalismo? E principalmente, como é representado esse nacionalismo? E um ponto importante a se destacar nesse momento é justamente a escolha da trilha sonora, que é utilizado o hino nacional do Brasil. Então veremos aí um ato da Inconfidência Mineira, tão retratada nesses 6 minutos de uma forma breve, justamente para se enquadrar nas exibições escolares, tratando essa revolta para um contexto nacional contemporâneo à época de Getúlio Vargas. E como fazemos isso? Incorporando elementos da cultura contemporânea dentro do contexto das imagens. Então, algo muito importante que eu acho muito essencial ao estudar cinema, envolvendo principalmente a história, é ter a ciência de que a obra diz muito mais sobre o seu contexto, da época em que é filmada, do que a época que retrata. Ou seja, apesar de o documentário Os Inconfidentes se tratar da Inconfidência Mineira, que é feita durante a época do período colonial, podemos perceber no documentário muitos elementos que fazem parte justamente dessa história mais contemporânea, na época de Getúlio Vargas. Então, essa contextualização é muito interessante para você manter em foco qual perspectiva você está observando. E como diz uma frase na qual eu gosto muito da física, não há a todo momento um certo ou errado objetivo. Há apenas o ponto de referência, o ponto de vista. E as diversas perspectivas dizem muito sobre nós. E não diferentemente, diz muito sobre a história. E para você que ficou ligadinho e ligadinha no nosso podcast até o final, teve paciência de nos ouvir até aqui, nós trouxemos 3 referências que nós utilizamos como material de apoio para criar esse podcast para vocês. Nós deixamos aqui as referências para que vocês leiam, tem esse panorama geral, um panorama mais aprofundado. Tem coisas que a gente não falou porque tem muita coisa para falar. Então, vocês podem também compartilhar com os amigos, mas enfim, quais são esses textos? Nós trouxemos Estado e Cinema, a produção cinematográfica na Era Vargas, de Sandra de Cássia e Gustavo Batista. Nós temos Ensino, Cinema e Poder no Estado Novo, de 1937 a 1945, escrito por Adriana Isaías. Nós temos também a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo na Era Vargas, Debates e Circulação de Ideias, de Lara Rodrigues. Então, esses 3 textos nos dão um panorama geral sobre a situação, sobre o cinema, a produção cinematográfica na Era Vargas, sobre a relação de poder com o cinema e ensino. E o último fala sobre o ensino de forma mais profunda, que a gente falou muito sobre ele aqui. Então, esses 3 referências nos ajudaram a fazer esse podcast. Nós esperamos que vocês fiquem ligados nos próximos episódios, estejam aqui com a gente e nos encontramos numa próxima. Um beijo do podcast Exaustão.